Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo Brito, professor de Geografia. Tô aqui para te ajudar nesse assunto que é tão recorrente aí na mídia, tão recorrente nas provas do Enem, que é crise na Venezuela, ok? Mas antes, não te esquece de te inscrever no meu canal aqui embaixo, tá bom? Dá um likezinho lá se você gostar, espero que você goste, tá bom? Bom, para começo de conversa, vamos lá. Esse camarada aqui, Hugo Chávez, tô te falando do presidente mais popular da Venezuela, né? O presidente que marcou muito a história da Venezuela, né? Principalmente pelas classes, vamos dizer, com poder aquisitivo menor. Tanto é que ele foi o grande criador de programas sociais, mais ou menos como Minha Casa Minha Vida, que acontece aqui no Brasil. Tá? Então ele foi um cara muito popular, teve 4 mandatos seguidos, né? A população gostava muito dele, só que houve a sua morte em 2013. A partir do seu falecimento, o seu vice, o Nicolás Maduro, assumiu o poder da Venezuela, né? No mesmo ano, era o ano de eleição na Venezuela. O que foi que aconteceu? Ele foi tentar uma vaga na presidência. Conseguiu, mas ele conseguiu por muito pouco, se eu não me engano 52, 53% da população dos votos. Então quase ele não ganha, né? Quase ele bateu de frente ali com outro candidato na época. Mas enfim, ele assumiu o poder. Mas só que o que foi que aconteceu? O governo dele era muito diferente do governo de Hugo Chávez, que era tão reverenciado pela população. Então, dado isso, ele teve uma rejeição popular muito grande. Um dos pontos do governo de Hugo Chávez foi a briga com grandes potências. Quando eu falo potências, eu estou falando de potências mundiais. Uma delas, quando eu falo em potência mundial, o que é que tu lembra? Qual país que tu lembra? Estados Unidos, exatamente. Ele brigou com um país que a gente não pode brigar. Por que a gente não pode brigar? Porque é uma grande influência mundial. Estou te falando que os Estados Unidos é um país que tem vários aliados, ou seja, a partir do momento em que os Estados Unidos corta laços com o país, todos os países membros aliados dos Estados Unidos também vão cortar laços. Foi o que aconteceu com a Venezuela. Lembrando que a Venezuela tem a maior parte de sua economia é baseada no petróleo, na produção de petróleo. E o seu maior comprador, um dos maiores compradores, era os Estados Unidos, que cortou laços totalmente com a Venezuela até na compra de petróleo. A partir do momento que eles romperam laços, outros países aliados também romperam laços. Inclusive o Brasil também está nesse meio. Então nós temos aqui a crise no petróleo. Só para ter uma noção, 95, 97% da economia da Venezuela é baseada no petróleo. Então a Venezuela ficou sem compradores do seu único produto. Grande problema aí. Eu tenho a queda da moeda. A partir daí eu tenho a queda da moeda, tenho o aumento da inflação, né? E lembrando que a inflação no atual momento é de 1.700.000%. É muita coisa, galera, é muita coisa. Para te ter noção, algumas economias, tem pessoas que fizeram economia durante sua vida toda. Se eu trazer para o real agora, se eu transportar a moeda, o bolívar, para o real, é equivalente a, sei lá, a pessoa juntou a vida, passou 6 anos juntando dinheiro, juntando bolívar. Se eu jogar em real agora, vai dar R$50, R$60. Muito pouco, muito pouco. Então a moeda desvalorizou muito. Se desvalorizou muito, eu tenho aí uma crise econômica no país, tá? Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma crise econômica, começa a faltar suprimentos básicos da população. Quando eu falo suprimentos básicos, eu estou te falando de quê? Eu estou te falando de comida, remédios, produtos de higiene. Pessoal, a partir daí, a população venezuelana começa a sair do país. Tá? Então nós temos o grande índice de imigração venezuelana, principalmente aqui no Brasil, que é do lado. Então, várias famílias sem ter o que comer, com seu pouco dinheiro, já era pouco, ainda mais desvalorizado do jeito que está, a população começou a sair, né? Começou a sair do país em direção aos lugares mais próximos, um deles é o Brasil. O cartão de visita do venezuelano é Roraima, né? É o primeiro estado brasileiro que eles têm acesso. Então Boa Vista, principalmente a cidade de Boa Vista, ela está totalmente tomada por venezuelanos.
ok? Eu tenho um problema social aí muito grande. Bom, quando eu falo pra ti que eu tô com um problema social muito grande, eu tô me referindo a quê? Bom, pessoal, você tem que entender o seguinte, que o Brasil já é um país subdesenvolvido. Então, já tem uma precariedade em suprimentos básicos, em coisas básicas para o brasileiro, né? Uma delas é o emprego. E com a imigração venezuelana, eu tenho aí um crescimento demográfico, né, que com certeza vai influenciar economicamente a população que já precisa, okay, de uma melhoria. Então eu tenho um grande problema social, tá? A imigração venezuelana está crescendo muito, né? Lembrando que no mundo todo já tenho 3 milhões de imigrantes espalhados no mundo, tá? E venezuelanos que eu tô falando, ok? O que foi que aconteceu, galera? Ano passado, voltando a outro ponto, ano passado, o presidente Nicolás Maduro foi reeleito, as eleições de 2018, ele foi reeleito, então gerando uma revolta no mundo todo, principalmente em alguns setores da Venezuela, alguns setores da oposição, porque não é possível um presidente, eles veem que não é possível um presidente que prejudicou tanto a economia do país conseguir uma reeleição. Um dos camaradas que tomou essas dores, ficou revoltado com essa situação, foi esse camarada aqui, Juan Guaidó. Juan Guaidó, ele é presidente da Assembleia Nacional e ele se autoproclamou presidente da República, né? Qual foi o intuito dele de fazer isso, né? Ele defende que houve fraude nas eleições, para essa reeleição do Nicolás Maduro, dando o fato de que ele prejudicou muito a economia e não fazia sentido a população, a maior parte da população, votar nele novamente e deixar ele no lugar que ele já exercia, ok? Visando justamente, ele prejudicou muito, né? E prejudicou muito o país, prejudicou muito a economia do país. Então, vários países que estão contra o regime de Nicolás Maduro, eles começaram a alimentar, né, esse fato de que o Juan Guaidó seria o novo presidente, né, o presidente interino até então. Então, alguns países, inclusive o Brasil, eles estão estão reconhecendo o Juan Guaidó como o principal presidente da Venezuela. Galera, não esquecendo que atualmente o Nicolás Maduro fechou a fronteira entre Brasil e Venezuela, né? Atualmente ele fechou a fronteira para carros, ok? Carros. Você pode atravessar andando sim, mas é perigoso, tá? Perigoso, só lembrando isso. Mas você pode atravessar, tanto sair do Brasil para a Venezuela, tanto quanto da Venezuela para o Brasil. Mas o que acontece? Ele barrou a entrada de suprimentos básicos. Ele falou no jornal, né, mês passado, falou que o povo dele não é um povo de mendigos, sendo que a população está vivendo como mendigo. Pode não ser, eles não podem não a população realmente ela não é, né, mas eles estão vivendo como mendigos, né? Tem médicos aí, tem advogado, tem engenheiro dormindo nas calçadas do Brasil, para você ter uma noção. Então a situação deles não é nada boa, não é nada boa. Ok? Grande abraço e bons estudos.